nossa terceira aula do curso Mulheres Artistas do Modernismo do Brasil, a gente vai falar de duas artistas que são completamente esquecidas, apagadas dos livros de história da arte. Resolvi trazer artistas autodidatas e a gente está falando aqui de uma segunda fase do modernismo brasileiro. Antes da gente começar a falar dessas artistas, eu queria pontuar o seguinte: as artistas que nós vimos nas aulas anteriores, sem dúvida, foram essenciais para a criação de um legado. E aí não só entendendo um legado para as mulheres artistas que viriam depois, mas também para a arte nacional no âmbito internacional de produção artística. E isso principalmente em relação à obra da Tarsila do Amaral, que sem dúvida foi uma artista muito importante para a produção nacional e que também vai ter uma repercussão muito grande internacionalmente. E ela vai servir de referência para uma das artistas que a gente vai ver. Como eu disse, esse é o período que a gente chama de segunda fase do modernismo no Brasil. E o Mário Pedrosa tem uma denominação muito interessante, porque a gente colocou nas aulas anteriores a ideia de arte moderna, de arte modernista, que seria aquele momento em que você tem uma ruptura com as tradições. E eu coloquei para vocês que essas tradições, na verdade, elas não foram rompidas de fato, e que existem algumas questões do âmbito formal que também foram deixadas de lado. Mas o que eu achei interessante dessa perspectiva do Mário Pedrosa, elaborado no final dos anos 40 e no começo dos anos 1950, é o entendimento de uma arte moderna muito mais no sentido de afeto do que necessariamente no sentido de uma perspectiva formal. Segundo a Kaira Cabanhas, o Pedrosa articulou os contornos de um campo discursivo no qual a arte moderna pode ser compreendida como afetiva. Fundamental para o pensamento de Pedrosa é sua teorização de uma vontade de configuração comum a todos, uma convicção que subtende sua inclusão de diferentes tipos de artistas, e aí estão incluídos os artistas autodidatas. Para Pedrosa, o que todos os produtores criativos compartilham é o impulso à configuração, que não está exclusivamente atrelado a um estilo formal, tampouco redutível a um movimento histórico, como o concretismo, ou a psicologia de um artista individual, como no surrealismo. Então, a gente entendendo o modernismo a partir de uma perspectiva afetiva e independente do movimento, ou se estava atrelado a um determinado grupo, enfim, essas produções podem ser entendidas modernas no sentido de que elas estão atreladas a esse processo afetivo. Desse modo, é possível incluir duas artistas autodidatas que não se vincularam necessariamente a movimentos artísticos do começo do século XX, que são a Djanira e a Maria Auxiliadora. Qual o sentido do autodidatismo? É porque elas não frequentaram escolas de estudo, de pintura, elas até tiveram contato, alguns ensinamentos por parte de outros artistas, mas tiveram um desenvolvimento de uma técnica muito própria, muito pessoal. Duas exposições foram muito importantes para que o nome dessas artistas fosse revitalizado recentemente. As duas exposições foram organizadas pelo Museu de Arte de São Paulo, o MASP. A exposição Maria Auxiliadora, Vida Cotidiana, Pintura e Resistência, e Djanira, A Memória do Seu Povo. Inclusive, utilizamos o catálogo da exposição da Djanira para fazer essa aula de hoje. A Maria Auxiliadora, eu recorri ao texto da Renata Felinto, que é uma artista visual, pesquisadora, curadora, educadora e que tem uma produção muito interessante, principalmente na revitalização dos nomes dos artistas e das artistas negras. Antes da gente começar a falar delas, uma outra observação é muito importante. A gente vai ver que a Djanira fez parte de exposições da academia, como os salões nacionais, embora ela não estivesse atrelada como estudante. E isso é importante a gente salientar porque aconteceu na década de 1930 uma modificação no currículo e na produção que se tinha ali na Escola Nacional. E assim, é claro, dentro de um contexto e debate entre os modernos e os acadêmicos. Isso não quer dizer que todo mundo que estava produzindo a Escola Nacional era de uma produção moderna e, por outro lado, uma produção acadêmica. Era uma espécie de rixa e que
acontecia ali no âmbito acadêmico desde o final do século XIX, em que os artistas, como a gente viu na primeira aula, tinham uma produção muito mais voltada para uma estética impressionista, por exemplo. Essa observação é importante quando a gente fala principalmente do momento da Revolução de 30, em que o ministro da Educação chama o Lúcio Costa, que é um dos principais arquitetos do modernismo brasileiro, para assumir a diretoria da Escola Nacional de Belas Artes. Além dele ter reestruturado o currículo, ele também vai criar o primeiro salão de arte moderna. E é nesse salão que a Djanira vai participar. Além disso, a gente vai ver que vai acontecer a 38ª Exposição Geral de Belas Artes, em que estarão apresentando tanto a Tarsila quanto a Anitta e outros artistas do modernismo brasileiro. E isso é interessante porque eu coloquei nas aulas anteriores que uma das coisas principais que diferenciavam a produção das pré-modernistas e das modernistas era o fato da gente ter exposições independentes. E agora a gente vai ver que esse modernismo, de certo modo, vai ser institucionalizado. O Lúcio Costa, ele foi então diretor nos anos de 1930, em dezembro, na verdade, de 1931. Não durou muito tempo, mas foi fundamental para uma reestruturação e um novo pensamento da arte que se fazia nas academias. De acordo com Lúcio Costa, a reforma visará aparelhar a escola de um curso técnico-científico, tanto quanto possível perfeito, e orientar o ensino artístico no sentido de uma perfeita harmonia com a construção. Os clássicos serão estudados como disciplina, os estilos como orientação crítica e não para aplicação direta. Quer dizer, vão servir de referência toda aquela produção clássica anterior à produção moderna, ela serve sim de embasamento, de estudo, de referência. Mas a grande questão que vai se colocar é uma produção modernista. Além disso, o Lúcio Costa, ele não gostava das formas tradicionais de apresentação das obras de arte, que eram os salões e as exposições gerais de belas artes. Espaços em que a gente via perpetuar todo esse tradicionalismo das obras de arte, o academicismo. Então, é importante a gente colocar que a partir de 1930 a gente tem essa mudança e a Djanira, que é a artista que a gente vai ver primeiramente, esteve inserida nesse processo e o contato com os artistas modernistas e essa nova reflexão sobre esses processos institucionais da arte. Então a gente começa falando agora da Djanira e eu trouxe, como eu disse, referências do catálogo do MASP e dos textos escritos para fazerem parte desse catálogo. Segundo o Rodrigo Moura, no texto Djanira, A Memória de Seu Povo, ao contrário do que se verificou no primeiro modernismo brasileiro, em que os artistas tinham contato direto com a arte produzida da Europa e faziam parte da aristocracia ligada à elite econômica, os artistas da segunda fase modernista dividem uma origem social mais modesta e se mostram interessados numa arte nutrida pela experiência direta com os seus suburbanos e seu ambiente proletário. A Djanira, ela nasceu no interior de São Paulo, Avaré, em 1914 e faleceu em 1979. Ela foi para o Rio de Janeiro nos anos 1930 e a obra dela emerge em 1940. E ela começa a se apresentar no Salão Nacional de Belas Artes e também a ter exposições individuais. Ela participa em 1942 do 48º Salão Nacional e ela se torna bastante conhecida. Ainda no mesmo ano, ela faz a primeira exposição individual na Associação Brasileira de Imprensa. Ela também tem no currículo dela diversas viagens pelo Brasil, depois que ela recebe um prêmio de viagem em 1952 no primeiro Salão Nacional de Arte Moderna, que eu citei anteriormente. Ela era, além de uma artista incrível, uma mulher muito inteligente, também era defensora dos direitos das mulheres, contra o trabalho escravo e em favor da liberdade e das condições de trabalho dos artistas. E aí a gente vai ter várias histórias envolvendo ela, de formação de grupos com outros artistas, para reivindicar as altas taxas no preço dos materiais que eram importados, as tintas. Ela inclusive participa de um salão que era preto e branco, em que os artistas fizeram uma exposição apenas com obras em preto e branco, já que as tintas coloridas estavam muito caras. Segundo a artista, pintura não é uma palavra abstrata, ao sabor de momentâneas inspirações. É lealdade social e compromisso. Sou autodidata, meu ponto de partida fui eu mesma.
Tudo muito difícil, sozinha a abrir caminho. Com minhas limitações, vou suportando sacrifícios para dar uma parcela de contribuição para cumprir com meu dever. Sem cuidados formais, não há obra de arte. É necessário o critério com desenho, a composição e a cor. Sou fundamentalmente humana e formalista. Eu acho que quando ela fala que ela é humana e o compromisso dela é a lealdade social, eu acho que ela toca muito naquele aspecto que eu coloquei para vocês do ponto de vista da ideia de arte moderna do Mário Pedrosa, de uma arte afetiva. E isso faz todo sentido. Então, ela, na verdade, é uma produção comprometida com outros aspectos para além dos aspectos formais, que, segundo ela coloca, também são muito importantes. A gente vai ver que a obra da Djanira, ela começa com bastante contorno, com bastante linha, e depois ela vai tirando essas linhas e cada vez mais a cor vai ganhando destaque. Assim, a frescura poética de Djanira representava para o crítico Jean-Pierre Chablot uma alternativa bastante brasileira, embasada na cultura popular, aquele modernismo já consolidado, cujas raízes, ainda antropofágicas, passaram pela Europa. A artista, diferente da Tarsila e da Anitta, pertencia à classe trabalhadora. O pai tinha ascendência indígena e a mãe austríaca. O que acontece é que essa prática artística da Djanira, por justamente estar relacionada a um processo autodidata e que traz temas do cotidiano, do dia a dia, acabou muitas vezes sendo classificada como ingênua, primitiva, de uma forma pejorativa, como se ela não tivesse ali um processo intelectual, um estudo por trás, uma preocupação formal por trás do seu processo. Outra questão também é o fato de, muitas vezes, a crítica da época classificar a obra dela como um mundo de Djanira, como se fosse um mundo imaginário à parte do mundo real. Por quê? Já que a técnica dela não é uma técnica que se aproxima do naturalismo acadêmico, das regras acadêmicas, acaba se tornando uma pintura considerada imaginária, ou seja, apartada do mundo real. O que acontece é que a pintura da Djanira é justamente o contrário. Ela é muito vinculada a uma experiência que ela tinha no cotidiano, do dia a dia. Então, o Rubem Navarra, que foi um biógrafo da Djanira, ele escreveu uma biografia sobre ela, e muito machista, e também que reduzia a obra dela a esses adjetivos de ingênua, naive e outras ideias, né, principalmente a ideia do primitivo. Ele vai falar o seguinte: a Djanira foi contaminada pelos fluidos do hóspede, Émeric Mercier, como uma criança que imita adultos. Pegou no pincel e começou a pintar. Essa aqui foi um trecho apontado pela autora em que ela cita o fato da Djanira ter começado a pintar, ter pegado no pincel de uma primeira vez, de fato, quando ela se mudou para o Rio e ela tinha uma pensão e ela hospedava artistas europeus e ela acabou conhecendo esses artistas. E aí, segundo contam as anedotas da época, ela, em troca de uma refeição e tudo mais, ela acabava tendo aulas com esse artista chamado Émeric. Mas a gente sabe também que não foi bem assim, né? Porque o que acontece? O Navarra, ele já coloca um cunho sexual em relação a isso, como se fosse uma troca sexual, entende? Ele subentende essa ideia. Então ele continua assim: o europeu teve um enorme tato para fecundá-la, deixando-a virgem. Ou seja, ele usou uma analogia sexual para ali colocar que ele não interviu na técnica original dela, né, que ela teria continuado ingênua. E isso, a gente já colocou aqui, era muito comum entre os críticos de arte e os historiadores, os homens que estavam escrevendo sobre as mulheres. Além delas serem chamadas o tempo todo de amadoras, não serem entendidas como artistas profissionais, e ainda passavam por esses estereótipos e essas analogias super estranhas. A almejada pureza de Djanira encontra-se assim na sua condição de gênero, evidenciando expectativas patriarcais que se projetavam sobre a artista, sejam elas de pureza, infantilidade ou uma ênfase excessiva em processos intuitivos e sensíveis,
em detrimento a processos racionais e conscientes do próprio trabalho. E a gente vê que é exatamente o contrário, que é uma artista muito preocupada com o formal da obra de arte, e também, se a gente pegar os escritos dela e as entrevistas que ela dava, a gente vê que era uma mulher muito esclarecida e que tinha total consciência do seu processo artístico. As primeiras obras da Djanira dos anos 1940 faziam parte de um âmbito da esfera privada. Ela começou a fazer primeiro retratos de si mesma, retratos das pessoas próximas e também de lugares próximos ali do seu cotidiano, como os 2 autorretratos de 1944, em que a gente percebe uma preocupação em delimitar as formas. A mesma coisa acontece no quadro A Sala da Leitura de 1944, que era uma casa no bairro Braz de Pina, onde ela morava na época. A gente percebe muita utilização de linha no contorno, como eu disse, para delimitar as formas, as figuras. A Djanira estava sempre em busca da experiência direta, observando de perto diversos modos de vida. No entanto, ela refutava termos como realista e documentarista para se referir a essas práticas, preferindo compreendê-las como ingredientes de sua formulação pessoal de uma artista nativista. Matrizes populares americanas, africanas, indígenas, campesinas e obreiras formam o rol de referências da artista, constituindo uma pauta tanto pioneira quanto atual, na qual figuram os direitos da infância, a diversidade religiosa e o Estatuto do Trabalho, sempre tratados como pontos de partida para as pinturas em que o resultado plástico é a principal preocupação, tá? Então, embora a gente tenha como referências, todos esses temas, essas questões, a principal preocupação dela era no sentido plástico. E importante destacar nessa fala do Rodrigo Moura a questão da diversidade religiosa e também bastante obras voltadas para a ideia do trabalho, já que ela vinha da classe trabalhadora, então a gente vai ver bastante referência e assim, uma referência de uma experiência muito próxima, Não é uma experiência apartada da realidade, como disse os críticos, e também até mesmo em comparação às artistas modernistas que a gente viu anteriormente. Elas representavam como se estivessem olhando de fora, e a Djanira se inseria naquele espaço. Seguindo a análise do Rodrigo Moura, ele vai falar, por exemplo, dessa primeira fase dela como uma livre transformação da paisagem representada. E os espaços, eles não são estáticos, eles são bastante dinâmicos e com muita cor, e cores principalmente vibrantes. A gente vai ver, por exemplo, na obra O Circo, muitas pessoas representadas e muita ação, muito movimento. A mesma coisa acontece no quadro Lapa, em que ela traz um colorido muito interessante para a cidade. Em 1945, ela vai para Nova York e para lá ela leva $100 no bolso, que foi dado pelo marido dela, também pintor, da Costa, e ela vai acabar sobrevivendo ali, vendendo seus quadros, e ela não tem uma experiência muito agradável. Ela se sente bastante incomodada pelo fato de não falar a língua, e também ela sentia muita saudade, ela tinha certas dificuldades para retornar, para comprar a passagem de volta. E aí, quando ela voltou, ela continuou aqui no Brasil e posteriormente ela vai fazer essas viagens pelo interior. A obra Autorretrato, de 1945, foi feita durante essa viagem. A gente vê a Djanira pintando ali numa atitude de pintora, bem destacada na parte frontal do quadro. Ela olha para o espectador, enquanto os 2 homens que estão atrás dela observam a tela. E a gente vê ao fundo também dessa sala 2 quadros que são identificados como sendo delas, As Banhistas e O Anjo, de 1942. Essas obras, quando eu olhei primeiramente, assim, prontamente, eu lembrei, por exemplo, do Matisse. Provavelmente ela tem alguma referência, sim, tanto no sentido decorativo, a utilização de bastante estampas, quanto a própria ideia da utilização da cor, que se assemelha bastante ao processo do Matisse. É interessante colocar essa obra da Djanira em contraposição à cena de ateliê feita pelo marido dela na época, que era também pintor, o Milton da Costa.
E a gente percebe que é basicamente a mesma configuração. Ao invés de você ter ela como protagonista da cena, é o marido, o da Costa, né? E aí, atrás dele, a gente tem ela e um ajudante. Provavelmente, a Djanira ali, ela se pintou ali no primeiro plano e atrás dela o marido, o da Costa, e o ajudante, provavelmente. A gente não sabe, é um personagem desconhecido. O que é interessante é que a gente vê inversão desse protagonismo aqui. Em 1947, ela traz algumas pinturas mais oníricas, ou seja, que tem quase como um ambiente ali dos sonhos. Ainda se mantém cenas do cotidiano, do dia a dia, muito próximas da técnica que ela estava utilizando anteriormente, mas ela vai fazer cenas que não são possíveis na realidade, como por exemplo a vendedora de flores. A gente vê uma mulher em tamanho muito maior do que as outras pessoas. Ela está situada numa cidade e ela carrega um buquê de flores com anjos. Embaixo ali no chão a gente também vê anjos, um cachorro, crianças, todos parte dessa cidade. Por isso que eu falo que é uma pintura onírica, porque ela mistura o real, o que ela via no cotidiano, com uma cena que parece uma espécie de sonho, uma pintura imaginária. E essa ideia me chamou muita atenção. Eu até não gosto muito a gente ficar comparando, falando de referências e tal, mas a obra do Chagall, que também era um artista modernista, e ele tinha muito essa pegada de fazer essa mistura de cenas reais com cenas imaginárias. E aí a gente continua vendo essa pegada onírica, por exemplo, nesse cartaz que ela faz para uma peça chamada Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes, em que ao mesmo tempo também me remete muito ao Ícaro do Matisse, por exemplo, com esse fundo azul, e me parece aqueles recortes de papel, os cut-outs também. Mas eu simplesmente adoro esse trabalho. Eu acho a escolha das cores, a cena em si, a abordagem temática, o fato de você ter ali no centro um violão e as pessoas estarem rodeando esse violão, eu acho lindo. E em 1950 ela faz essa obra chamada Mulher Olhando na Janela, que eu considero muito assim importante, que é o que a gente vai ver como referência à obra dela como um todo, que é essa ideia de você estar olhando o mundo, de você estar observando o mundo e a partir das suas experiências pessoais. E ela vai, a partir dos anos 1950, fazer diversas viagens pelo interior do Brasil. Então, me parece você está olhando além do seu espaço, do seu cotidiano, do seu dia a dia, para o interior ali do Brasil. Então, a gente vai ver, a partir dos anos 1950, a Djanira como uma artista viajante. E ela tem uma frase muito bonita que ela fala o seguinte: viajar e pintar são os verbos do meu destino. E ela vai fazer nos anos 1950 viagem por várias cidades de Minas Gerais e também para o norte e nordeste do Brasil. E na Bahia, principalmente, ela vai fazer uma série de pinturas que vão se tornar bastante famosas. A gente percebe nessas obras da Djanira, ao mesmo tempo, um posicionamento social e um jogo formal. Cabe somar a estas análises o claro sentido humanista de sua pintura, tanto na determinação de mapear a subjetividade do brasileiro por meio das configurações do trabalho e da cultura, como seu processo de autoconhecimento, de construção da própria identidade como mulher artista. E a gente nota que nesse processo dos anos 1950, ela vai começar a tirar essas linhas de contorno pretas que apareciam nas obras anteriores. Ela também tira a face, isso é uma característica da obra dela dos anos 50, e que é muito legal, e a gente vê como a pintura dela ganha uma maturidade, tanto na construção dos planos da composição em si, quanto na dinâmica das figuras. Parece que os quadros ficam mais limpos. Esse é um estudo de mural que ela fez para o Jorge Amado, para fazer parte do apartamento dele em Copacabana. E ela fez esse estudo que se chama Candomblé, e depois o mural também vai se chamar Candomblé, em que ela coloca os orixás no primeiro plano e ao fundo ela coloca os casarios. E é muito bonito esse quadro por conta dos detalhes, que ela faz um trabalho de renda muito incrível nas saias,
e também nos próprios casarios, nos detalhes. Ainda seguindo essa temática e da importância que o trabalho dela tem visando assim a diversidade religiosa, a gente tem o quadro Os Orixás, que atualmente fazem parte do acervo do Palácio da Alvorada em Brasília e que esteve ali nos últimos anos numa discussão em torno dessa obra, porque ela ficava oficialmente no Salão Nobre, é a única obra que está no Salão Nobre, é um salão muito importante do Palácio e que foi, no último governo agora, retirado por questões provavelmente religiosas. O quadro Orixás, que é um quadro grande, lindo, que segue basicamente a forma do quadro candomblé, só que aqui ela já vai trabalhar com fundo geométrico, está na reserva técnica desde dezembro de 2019. Segundo a matéria da revista Piauí, ele tem representado Yansan, que é a guerreira associada aos relâmpagos e os ventos, Oxum, que é a deusa da fartura e maternidade e beleza, ligada às águas, Nhanhã, que é símbolo da sabedoria, e ao lado dela a gente tem duas filhas de santo que ajudam na cerimônia. A Secretaria-Geral da Presidência disse que a retirada foi um procedimento usual, que visa o descanso e o rodízio das peças como medida preventiva. E sem dúvida o que a gente percebe aqui é uma intolerância religiosa e principalmente em relação às religiões de matriz africana. Um outro quadro, um outro trabalho da Djanira de caráter público foi um mural que ela fez para o Liceu Municipal de Petrópolis e que hoje também está em processo de licitação para ser restaurado. Ele, na verdade, já está há alguns anos, foi retirado desse salão dessa escola, do liceu, e hoje em dia ele está guardado num centro cultural de Petrópolis, numa sala, e até hoje está em debate qual vai ser a empresa, a equipe responsável pela restauração desse trabalho, que mostra para a gente os trabalhadores da cidade e, ao fundo, o Museu Imperial em perspectiva. E o que eu quero chamar a atenção aqui em relação à obra da Djanira é o fato, primeiro, dela ser uma mulher artista e ela está fazendo produções de caráter público, encomendadas pelo Estado. E isso é fundamental, porque quando a gente olha as mulheres artistas e tal, como eu sempre falo, se a gente olhar antes, essas mulheres elas não tinham a possibilidade de fazer produções voltadas para os espaços públicos, né? E a gente já falou isso bastante na primeira aula, da relação entre a exposição das mulheres e a exposição dos seus corpos. Então, a produção das mulheres artistas, de modo geral, eram voltados para o âmbito privado, o âmbito doméstico. Bom, e seguindo a produção dela dos anos 60 e 70, a gente também vai ver produções religiosas, católicas, como, por exemplo, as Nossas Senhoras, e também a relação dela com uma produção voltada para sua ancestralidade indígena. Ela, como eu disse no começo da aula, o pai dela seria descendente de indígenas e ela vai tentar buscar e resgatar essas origens em algumas obras dela dos anos 1960, como, por exemplo, o Ritual da Puberdade. O Adriano Pedrosa, no texto de Djanira Indígena, ele questiona o seguinte: qual a identidade da artista? E aí ele cita o Mário Barata: o indígena que está em seu sangue, ela o foi rebuscar espontaneamente entre os canelas do Maranhão, numa fase formal de importância em sua carreira. Ela conviveu durante algum tempo com esses indígenas, os canelas do Maranhão, mas o que acontece quando a gente olha a história da arte moderna, a gente percebe que muitos artistas pintaram os indígenas e tudo mais, mas a gente percebe como que é diferente a relação dela, uma vez que ela tem relações ancestrais com os indígenas e também a forma como ela retrata, como ela traz essas figuras de uma forma não estereotipada. E outra questão também, que se a gente ir mais para trás ainda, no início da arte moderna na Europa, a gente olhar, por exemplo, a obra do Gauguin, quando ele vai lá para o Tahiti, aí começa todo esse interesse pelo primitivo e tudo mais, a gente vê um outro olhar, né? Por exemplo, o Gauguin, quando ele foi para o Tahiti,
fazer aquelas pinturas daquelas mulheres nuas, existia sem dúvida um sentido muito sexualizado. E, por outro lado, a obra da Djanira não tem nada disso. O Adriano Pedrosa, ele traz as diferenças entre o indianista, o indigenista e o indígena. Isso de acordo com a literatura, mas também pode ser aplicado à pintura. O indianista seriam aqueles artistas que a gente vê ali do século XIX, europeus, que vinham para o Brasil e tentavam fazer quase como um registro, mas muito estereotipado, muito sexualizado, e sempre de um ponto de vista do colonizador, como o Rugendas e o Debré. Já o pintor indigenista, ele traz um reposicionamento político e cultural dos sujeitos indígenas, alertando para injustiças históricas, conferindo importância nacional, mas mesmo assim uma arte feita por uma elite euro-americana. Então a gente tem o Portinari, o Rego Monteiro, a Anita Malfatti, a Tarsila, e dentro dessa discussão, né, a gente também vai ter uma produção indígena, que é feita realmente pelos povos indígenas. E dentro dessa discussão, a gente tem a Djanira. E por isso que o Adriano Pedrosa pergunta, né, qual é a identidade da Djanira? Dentro dessa discussão de indianista, indigenista e indígena. Mas se a gente pensar bem, ela tinha uma relação ancestral indígena. Então, a gente vê a obra dela de um outro jeito, com um outro olhar, e não colocado ali como indigenista. Para falar dessas discussões, sem dúvida, é muito importante a gente ouvir as pessoas que estão pensando nesses termos, nessas questões, como a Ailton Krenak. Tem a Julie Dorico, que é uma teórica, uma professora que fala bastante sobre essas referências. Então, é importante que vocês busquem pessoas e indígenas que realmente estão teorizando sobre essas ideias. E, por fim, a gente vê uma obra feita nos anos 1970, que faz parte de uma série em que ela mostra plantações, minas de ferro e tudo mais, e com essa pegada que mistura o geométrico do concretismo e também o figurativo, que é a pegada dela, da produção dela. E são trabalhos bem incríveis, como esse aqui, Mina de Ferro, Itabira, Minas Gerais. Aí vocês percebem como ela trabalha a questão das cores em relação à própria coloração dos lugares que ela visita. Então tem o laranja, tem o marrom, e ela não cria espaços realistas ali. São espaços geometrizados, mas que seguem uma paleta de acordo com a paleta do espaço em que ela visitou. Então, agora a gente vai falar sobre a Maria Auxiliadora da Silva, que foi uma outra artista que também nasceu na primeira metade do século XX, autodidata, só que diferente da Djanira, ela não participou de nenhuma dessas exposições gerais ou desses salões, ganhou prêmios e tal, mas ela teve bastante reconhecimento nos anos 1970 e, assim, até hoje também é uma artista muito esquecida, principalmente ela, por ser uma mulher negra, e também a obra dela foi colocada como ingênua, como uma obra infantil, de uma forma pejorativa. Como eu comentei com vocês, a minha referência para falar da Maria Auxiliadora é a Renata Felinto. E eu super indico a produção dela. Ela, além de ser tudo aquilo que eu citei, né, artista, professora, pesquisadora, curadora, educadora, ela também concorreu ao Prêmio Pipa 2020 e foi uma das finalistas. Então ela tem uma produção muito interessante, não só no sentido teórico, para a revitalização e desses artistas negros e negras, mas também uma produção artística que reflete sobre tudo isso. A Maria Auxiliadora, segundo a Renata, não teve tempo para estudos com artistas renomados, como a gente vê, por exemplo, na história da Tarsila ou da Anita Malfatti. Bom, ao contrário dessa história, dessa vivência artística e tudo mais, ela trabalhou desde cedo como empregada doméstica para sustentar e ajudar a família, e depois ela trabalhou como costureira. Paralelamente, ela teve uma educação informal em arte e partir de aprendizados na costura, no bordado com a mãe dela, e dos desenhos que ela realizava de uma forma livre, de todo ambiente familiar, no qual ela acabou convivendo com escultores, poetas e pintores.
Quando nos anos 1970 as obras dela passaram a ser muito valorizadas no âmbito do sistema de arte mesmo, ela passou das feiras de arte para os museus e começou a ser valorizada tanto no mercado de arte nacional quanto internacionalmente. A Renata ainda fala um pouco mais sobre essas experiências artísticas que ela tinha devido à convivência dela com escultores, com pintores. Ela diz o seguinte: para além da família, ela também teve uma formação em cultura afro-brasileira a partir de sua vivência com um grupo de artistas não hegemônicos que expunha na Praça da República e com a família Trindade, na qual a figura de Raquel Trindade, também pintora, dentre outras ocupações, incentivou-lhe a pintar. Assim, fortalecida, Maria Auxiliadora, em 67, resolveu dedicar-se somente à pintura, registrando tanto suas lembranças de infância, que retratavam as festas da roça, mas também todo o imaginário afro-brasileiro e popular, com o qual teve contato a partir de sua vivência com várias pessoas já inseridas no artivismo, ou seja, artistas como a Djanira, que estavam inseridas com uma preocupação social, muito além de uma produção formal, preocupada em atingir o mercado e tudo mais. A crítica da época falou o seguinte da Maria Auxiliadora: ingenuidade natural numa moça que, entre uma profissão e outra, empregada doméstica e pintora, não teve a oportunidade de cursar uma escola de pintura, onde receberia os ensinamentos que dão segurança e continuidade ao trabalho. Quer dizer, a gente percebe nessa fala aqui, primeiro, a ideia de ingenuidade associada ao seu processo, como a de Djanira, já que ela não teve um estudo formal, acadêmico e tudo mais. E a gente também vê, né, como que as pessoas davam importância e dão até hoje a uma técnica, a um virtuosismo, a você seguir padrões. E justamente o fato dela não seguir padrões, dela romper totalmente com isso, sem ter essa preocupação e criar um trabalho muito próprio, acabava incomodando, né, esses críticos, com certeza. E é isso que faz da obra dela tão incrível, e dela e da Djanira também. E aí, de novo, eu gosto de falar muito daquela denominação afetiva do Mário Pedrosa, e sem dúvida ela também tem uma arte voltada para esse sentido. O que eu gosto muito desse texto da Renata é o fato dela trazer logo de cara uma comparação com uma obra que a gente falou na segunda aula, que é A Negra, da Tarsila do Amaral. E ela compara com essa obra da Tarsila o autorretrato com Anjos, da Maria Auxiliadora. E o que a gente percebe nesse quadro, primeiro, é a ideia de um protagonismo negro, né, que faz parte da obra da Maria Auxiliadora de modo geral, e a representação das tradições culturais e religiosas, tá? Que vai fazer muito parte da obra dela também. E além disso, o que a gente percebe claramente nesse quadro aqui em si é a emancipação da mulher negra e artista. Ela enquanto mulher negra e artista, sem dúvida. Tá? O fato dela estar ali se colocada como uma artista, pintando o seu cavalete, e em volta dela todos esses anjos como se fossem a inspiração, sabe? A ideia de inspiração para ela. E isso é muito interessante porque não é aquela imagem estereotipada que a gente falou da Tarsila, e isso é legal que a gente vai poder desdobrar um pouco mais esse assunto. Também comentei com vocês o fato do ateliê da artista, esse tipo de autorretrato, ser também uma forma de legitimar o seu processo enquanto mulher. A Renata fala o seguinte: a Tarsila expropria essa mulher de sua humanidade e identidade. Ela passa a ser somente a negra. Por mais que tivesse um nome, isso diz muito sobre como as mulheres negras são entendidas e tratadas socialmente no Brasil. Essa concisa análise do que está nas entrelinhas da leitura da obra A Negra é essencial para observarmos, entendermos e valorizarmos biografias e produções de artistas visuais como a Maria Auxiliadora. E neste caso, percebemos que toda sua obra se dirige para o lado oposto, que é o de conferir humanidade às populações excluídas, bem como as suas práticas mais corriqueiras, igualmente como confere humanidade a si também. E aí que a gente vê, então, que a autora vai colocar em contraposição, é que na mulher negra da Tarsila a gente tem uma visão exotizada, enquanto na Maria Auxiliadora é uma mulher negra que se emancipa, enquanto a negra da Tarsila recoloca o corpo no lugar de exposição, sujeito à observação de outros. No da Maria Auxiliadora é uma mulher
que observa e pinta o que é observado. Na primeira, a gente vê essa mulher negra como objeto, e na segunda, ela é a protagonista que se registra no mundo. O que a gente percebe na obra da Maria Auxiliadora é um cotidiano dela, cotidiano das pessoas negras. E diferente dessas visões estereotipadas, das representações das pessoas negras que a gente vê na arte moderna, de modo geral, que mostra essas pessoas como trabalhadores braçais ou domésticos, ou mesmo como a gente viu na figura da Tarsila, de uma forma objetificada, a gente vai ver essas pessoas em outros pontos de vista, como no quadro Bar com Gafieira, em que a gente vê os músicos, as dançarinas ali, musicistas, todas negros e negras, né, ocupando assim o palco da situação, enquanto você tem ali as outras pessoas dançando ali embaixo. Tá? E ela usava um tipo de técnica muito única, além da pintura dela ser muito única, formalmente falando, ela também usava uma técnica muito diferente, que era tinta a óleo misturado com massa Wanda, que era usado para pequenos reparos domésticos, e mechas do próprio cabelo dela para dar volume aos corpos. Isso é interessante, o fato dela inserir o cabelo dela na obra. Essa ideia da identidade fica ainda mais forte, ainda mais presente. A gente percebe também essa ideia do protagonismo negro, por exemplo, nessa representação de um cinema ou um teatro, né? E as figuras que estão no palco são negras. A mesma coisa acontece na plateia, em que a gente vê a mistura tanto de pessoas brancas quanto de pessoas negras. O que chama atenção na obra da Maria Auxiliadora são as estampas, as cores utilizadas. A gente também tem a obra Capoeira, de 1970, então fazendo aqui uma referência a práticas relacionadas à cultura afro-brasileira. E a obra dela, segundo a Renata Bittencourt, ela é política, mas não como um manifesto, mas como a materialização da expressão de uma mulher negra. Aqui na obra Sem Título Ogum, a gente vê novamente essas relações, essas referências à cultura afro-brasileira, e também a gente vê outras cenas um pouco mais cotidianas, do dia a dia, como o velório da noiva, em que as figuras choram, lamentam ali a morte dessa noiva. É interessante como ela constrói o véu que cai aqui no primeiro plano, né, do caixão para o primeiro plano, a composição de tijolinhos rosa, que é lindo, com essas cortinas rendadas, que são tradicionais assim do Brasil, e toda a situação bastante encenada. E lindo demais esse quadro. A mesma coisa acontece no quadro Vida de Sítio, de 1971, que é o cotidiano dia a dia, as mulheres que lavam roupas, as crianças brincando. A Festa Junina, de 1969, que faz parte da cultura nacional. O Carnaval, de 1969. Essa cena Sem Título, de 68, que é uma imagem de uma cozinha, com uma mesa e as pessoas comendo, e ali do lado tem uma mesa de crianças, e aí vocês percebem que ela mistura pessoas brancas, pessoas negras, e mostra realmente o cotidiano, o dia a dia, sabe? Procissão, que já é de uma cultura cristã, católica. Então olha só a ideia, né, que a gente vê tanto nela quanto na Djanira, uma pegada realmente que respeita a diversidade religiosa. E por fim, esse quadro que eu adoro, que é o Ateliê da Artista e Família, e que me traz tanta coisa na cabeça, né? A gente vê aqui ela, provavelmente ela, ou uma mulher artista, e um marido ou um irmão, pode ser o próprio irmão dela, que também era artista, ali trabalhando. São duas pessoas negras ali, mas eles estão trabalhando com arte, né? Fazendo um quadro, fazendo esculturas. E chega uma família branca, um homem, uma mulher, uma criança, segurando um quadro, que eles estão ali para comprar aquelas obras, né? Então é muito interessante essa dinâmica do ateliê que ela mostra aqui, e que de fato é assim. A gente vê muito quadro do século XIX, principalmente, em que a gente vê tanto o artista ali trabalhando e as pessoas que vão visitar ali, mas também existe muito, principalmente no século XIX, essa ideia do artista solitário, né, do espaço em que ninguém entra, do ateliê assim como algo sagrado. E a gente vê nesse trabalho do Maria Auxiliadora uma contaminação
né, dessas pessoas indo ali olhar, e eles ali continuam o processo de trabalho deles. Eu trouxe para comparar uma obra que a gente já viu, da Abigail de Andrade, que a gente comentou bastante, fizemos até uma comparação com o quadro do Almeida Júnior, em que eu falei que o âmbito do ateliê dela é o da esfera privada, e quando o Almeida Júnior tem um caráter de escola, de algo público, privado, porém público, e o da Maria Auxiliadora vem desconstruir completamente essa ideia, né? Então o ateliê dela se torna um lugar público, um lugar de convivência, de espaço de troca colaborativa, enfim, eu meio que vejo isso porque você vê que não é um ateliê solitário, um ateliê de um artista só, que ali a gente tem os alunos e tudo mais. É um ateliê compartilhado. Acho que essa é a palavra. E para concluir, eu trouxe um trecho final do texto da Renata em que ela fala o seguinte: neste momento é hora de desvelarmos a história das artes visuais, bem como de estudarmos as histórias das humanidades sem amenizarmos, romantizarmos, omitirmos acontecimentos, por mais desafiador que seja confrontarmos o passado histórico. E isso deve ser feito por todas as pessoas em todos os lugares. Essa desconstrução, descolonização do conhecimento, numa referência ao texto uterino de Grada Quilomba, é urgente e devemos refletir e exercitar sobre como a faremos, apresentando que não temos vencedores e vencidos como nos foi ensinado, que não existe um conceito de belo universal que possa, de fato, ser atribuído às obras criadas por populações tão diversas, que as obras-primas europeias não são superiores às obras-primas de outras populações. E eu acho bem legal essa fala da Renata e a gente juntar muito com aquela ideia do Mário Pedrosa, de você não ficar ali limitando a arte a caixinhas, a movimentos, a fórmulas, né? Apesar da gente ter, sim, tido um debate do que é arte moderna, o que não é, mas a gente, antes de tudo, como espectadores, temos um olhar crítico, tentar trazer esse processo de descolonização do conhecimento, que ela cita aqui, e também da gente olhar para esses outros artistas que não são utilizados no conhecimento, na escrita, no estudo da história da arte. Isso não só no sentido das mulheres artistas, mas também desses artistas que foram, como a Djanira, a Maria Auxiliadora, colocados de lado por uma produção artística, teórica, oficial. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse curso. Eu acho que, assim, mais do que a gente trazer verdades ou trazer questões e que vocês tenham aproveitado e que levem isso tudo para a vida de vocês. Obrigada. Para vocês conhecerem mais o meu trabalho, me sigam no @umtetoseu. Também tem meu site umtetoseu.com, em que eu falo um pouco mais sobre o meu projeto, sobre as mulheres artistas, sobre espaços, tanto físicos quanto sociais, mentais, culturais, em que elas ocupam. E eu acho que é muito importante a gente continuar falando disso sempre. Obrigada e até a próxima.